Iniciei a gravação da aula. Então é isso. Quem tiver alguma dúvida sobre o fórum pode questionar um pouco mais depois, quando a gente estiver finalizando a aula. E aí a gente vai falar agora sobre a próxima SAP que vocês já viram, que é do currículo. Eu preciso que vocês montem para mim um currículo e disponibilizar lá na avaliação. E aí eu vou mostrar também como que vocês vão fazer para me enviar esse currículo, tá? Então, deixa eu entrar aqui no curso de vocês, que aí fica mais fácil. Todo mundo consegue ver a minha tela? Sim. Então, Sim. então tá bom. Ó, vamos começar. Aqui em avaliação, em situação de aprendizagem, desculpa, vocês conseguem ver que ainda tem um monte de SAP para liberar para vocês, certo? Tem um monte de etapa de aprendizagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou liberando conforme a gente montou o cronograma. E aí, eu vou explicando para vocês, já vou avisando, ó, gente, está liberado a etapa 1, a etapa 2, para não ficar muito confuso para vocês. Às vezes eu vou liberar tudo de uma vez só. E às vezes eu vou esperar e liberar conforme eu for achando mais adequado, ok? Certo. Então aqui, ó, eu já estou liberando para vocês o envio da SAP 1, tá bom? E a folha de resposta. Então, vocês conseguem ver agora aqui, isso aqui. Então, a gente tem o fórum etapa 1, a SAP 1, que é aquele fórum que vocês precisam me falar de onde vocês pretendem chegar, onde vocês estão, e o que vocês têm de perspectiva com a realização desse curso. E aí, depois, vocês partem para essa atividade, que é montar para mim um currículo. E a aula de hoje é sobre isso, as etapas de um currículo, o que deve conter em um currículo. Só vou pedir para todo mundo que tiver com o microfone ligado, só para desligar, por favor, porque senão fica ruidinho. Só se tiver uma pergunta mesmo, aí pode ligar e falar, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de currículo. Coloquei para gravar, mas não é isso não, gente. Espera aí. Então, o que é um currículo? A palavra currículo, ela é determinada por curso, percurso, carreira, corrida. Em termos claros, é você mostrar em poucas palavras, de uma forma sucinta e clara, a exposição dos seus dados pessoais, os cursos que você fez, suas experiências e as atividades que podem dar uma ideia do que você conseguiu realizar durante a sua vida profissional. Ele vai servir como um cartão de visita. Então, você entrega um currículo para mostrar quem é você e para abrir oportunidades no mercado de trabalho.
Tem alguns pontos muito importantes que devem conter nos currículos. Então, são os dados pessoais, que a gente coloca nome completo, endereço, data de nascimento, contato. Contato, aqui a gente coloca o número de telefone, um e-mail. E se você acha que às vezes fica meio complicado para você ter acesso constante àquele número de telefone, você coloca um número de recado. E aí, nesse recado, você deixa o nome da pessoa e o número dela. E aí você também informa a esse contato que há uma possibilidade de alguém entrar em contato com ela para falar sobre uma oportunidade de trabalho. Que às vezes a pessoa acha que é cobrança e fala assim, não conheço não. Tá bom? Então é sempre importante vocês deixarem claro que alguém pode tentar entrar em contato a respeito de um emprego. Aqui em habilitações acadêmicas, vocês precisam colocar a instituição de ensino que você realizou aquele curso e qual que foi o tempo realizado, quando que você concluiu aquele curso ou tempo de duração. E aí, em experiência profissional, estágio, você coloca as empresas que você atua ou atuou. E é sempre importante lembrar que, assim, às vezes a gente tem um currículo muito extenso. Eu trabalhei em muitas empresas, mas nem sempre aquelas empresas em que eu trabalhei, elas foram num cargo que eu estou pretendendo agora. Então, você sempre tenta escolher uma que vai enaltecer o cargo que vocês estão pretendendo. Em curso de formação profissional, vocês vão colocar as capacitações, workshops, seminários, que eles não entram exatamente como aqueles cursos extensos, mas que são essenciais na formação de vocês. E idiomas. Vocês colocam os idiomas que vocês têm um domínio total ou parcial. Então, você coloca português, língua nativa, e coloca inglês nível básico ou espanhol nível avançado. Então, vocês sempre colocam. Se tiver como, se vocês acharem, tem muita diferença no meu nível escrito para o meu nível oral, vocês colocam, tipo, avançado no oral ou baixo no escrito ou vice-versa. Mas é sempre bom deixar claro qual que é o seu nível ali nos idiomas. E é sempre importante, quanto mais vocês estudarem uma segunda ou terceira língua, mais competitividade vocês vão ter no mercado. Informática. Aqui a gente coloca os programas, principalmente aqueles que vocês sabem que vão auxiliar no cotidiano da empresa. Não tem empresa que vai precisar só de um Excel, um Word ou um PowerPoint. E tem empresas que, por exemplo, vocês pretendem trabalhar com edição de vídeo ou trabalhar na parte gráfica de uma empresa, aí vocês vão colocar aqueles programas de design. A gente tem todo o pacote Adobe ou Corel e assim por diante. Informações adicionais são aquelas informações que não necessariamente precisam delas, mas que pode ter uma relevância e fazer um diferencial competitivo. A gente vai falar com elas mais para frente. Quando vocês forem fazer um currículo, é muito importante que vocês conheçam a empresa que está ofertando a vaga. Então, a gente não é muito legal você montar um currículo e distribuir para todas as empresas que estão com cargo aberto ali. Então, é bom você pensar, essa aqui, ela é voltada mais para alimentos. Então, eu posso tentar organizar o meu currículo de uma forma que enfatize que eu possa auxiliar na demanda daquela empresa. Aí, pretensão salarial. Isso aqui a gente coloca apenas se for solicitado quando a gente vê uma vaga de emprego. A não ser, senão você, às vezes, eu não faço ideia do que cobrar, do que colocar ali naquela pretensão salarial, nem sei mais quanto que tá. Você coloca apenas ali que está sendo de acordo com o mercado. É importante vocês saberem quais são as exigências e requisitos para o cargo desejado. Então, até para vocês fazerem essa... Aqui, quando a gente fala de fazer uma autoanálise de competências, habilidades e atitudes que possui para o objetivo, vocês conseguem, aqui nessas exigências e requisitos, se diferenciar.
Então, é sempre importante vocês entenderem bem o que a empresa precisa para ver se vocês se encaixam nela e se vocês conseguem fazer parte dessa equipe de uma forma mais prática, digamos assim. Na parte de currículo, eu já terminei. Mas aí agora eu vou mostrar para vocês formas de fazer um currículo. Todo mundo aqui que já mexeu, conhece o Word? Sim. Nesse caso, quando a gente for fazer a atividade essa atividade para fazer o currículo, Joana. Desculpa, Catiúcia. Pode falar, Tatius. A gente precisa necessariamente usar os modelos que tem no Word, ou a gente pode criar, ou até mesmo usar um currículo que a gente já usa normalmente. Pode usar um currículo que vocês já usam, pode usar o do Word, porque assim, o do Word, ele é um modelo básico. Então, alguns vão se encaixar naquilo que você precisa, outros não vão se encaixar. Tudo depende. A gente não tem um padrão muito específico de como tem que ser um currículo. Tem algumas, que nem eu falei, você tem algumas coisas que devem conter, mas a forma que você vai distribuir aquilo fica a seu critério. Eu até ia mostrar também, só para antes de entrar aqui no Word, que eu tenho que falar um pouco com vocês sobre ele. Aqui eu tenho um site chamado Canva. É canva.com. Deixa eu ir na página inicial. Vocês estão vendo ele aqui? Sim, sim. Então tá. Esse site, ele é um site de design que ele tem um monte de templates para vocês fazerem várias coisas. Então, a gente pode ir tanto para as partes de redes sociais, fazer aqueles stories, fazer um post legal, quanto na parte de marketing de empresa, de fazer uma apresentação, ou se você buscar aqui, currículo, ele vai te dar um monte de modelo de currículos. Então, tudo vai depender da empresa que você vai se candidatar. Algumas empresas, elas pedem um currículo mais certinho, um currículo bem estruturado, mas de uma forma bem limpa, e outros pedem um currículo mais criativo, com um pouco mais de design. Então, vocês conseguem ter acesso a vários tipos aqui. Ok? Ok, obrigada. Nada. Aí, aqui, quando a gente fala de Word, ele é um editor de texto que vai ser utilizado em basicamente todo o trabalho. Ele vai precisar de um Word para ser feito. Porque você precisa redigir texto, provas, responder questionários. Às vezes você precisa fazer um relatório na empresa, você vai utilizar o Word. Às vezes você precisa utilizar o Word para montar um esquema para depois ir para o PowerPoint e fazer uma apresentação de texto, por exemplo, uma apresentação sobre algum tema específico. Então, você costuma trabalhar vários programas juntos. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Lá no capítulo 3 do livro, a gente fala um pouco sobre os 3 principais programas de edição que a gente tem, que é o do pacote Office, que é o Word, o PowerPoint e o Excel. Então, o Word, ele é um editor de texto. O Excel, ele é um editor de planilha. E o PowerPoint, ele é de apresentação. Cada um deles serve para uma coisa bem específica. Aqui no Word é sempre importante a gente definir algumas coisas que vão auxiliar em todo o processo. Se a gente for bem no começo, é sempre bom a gente, aqui no cantinho, ó,
vocês vão reparar que tem essa barra de acesso, de ferramenta de acesso rápido. Então, vocês conseguem colocar aqui coisas que vão facilitar a sua vida durante o processo de trabalho, que é o salvar. É sempre importante, conforme vocês vão avançando no trabalho, vocês salvarem, porque pode acabar a energia e não salvar esse arquivo. Às vezes você ficou horas ali trabalhando e de repente ele perde, o computador desliga. Então, isso é sempre importante vocês deixarem já salvo e bem delimitado, tipo, eu preciso salvar esse arquivo, de tempo em tempo eu salvo um arquivo. Assim vocês não perdem o tempo todo de trabalho de vocês. Aí aqui a gente tem a ferramenta de desfazer. Então, eu consigo eliminar o que eu escrevi e a de refazer. Que é, não precisava apagar aquilo, então eu vou colocar de novo o texto ali. Nessas duas ferramentas aqui, a gente tem alguns atalhos. Então, para salvar, a gente usa o Ctrl S. Se vocês clicarem aqui em arquivo, ele tem o salvar aqui e salvar como. Tem uma diferença. O salvar, ele simplesmente vai pegar aquele arquivo que você está mexendo e vai salvar. Então, se for a primeira vez que você está salvando, ele vai salvar, você vai escolher um nome. Deixa eu colocar aqui. Então, você seleciona e escolhe aqui onde que você vai querer salvar esse arquivo. Então, vou salvar em documentos. Eu crio uma nova pasta. Vamos chamar de recursos humanos. Eu seleciono a pasta e salvo aqui editor de texto, que é o que a gente está explicando agora. Ou poderia já colocar aqui currículo, que é o que a gente vai fazer depois. Então, quando eu clico em salvar, simplesmente salvar, ele vai fazer a alteração do último arquivo que eu mexi. Então, eu estou aqui em currículo e eu vou escrevendo um monte de coisa. Se eu clico em salvar, ele salva exatamente isso com o nome de currículo. Se de repente eu faço alguma edição que eu preciso que a forma anterior fique salva, eu venho aqui em salvar em arquivo, salvar como e modifico o nome desse arquivo. O currículo, vamos supor que a gente esteja numa vaga aqui onde eu trabalho, na FIEG. Então, se você precisa de alguma informação específica para uma empresa, por exemplo, você pode modificar e salvar como que você tem aqui já diferente. Então, quando eu clico em Ctrl S, opa, gente, aqui ele está fazendo diferente. Uma coisa. Então, é Ctrl B. O Ctrl B, ele salva automaticamente. O Ctrl S é para fazer esse sublinhado aqui. Tem diferença, às vezes, no... qual é o nome? No online. Vou mostrar para vocês. Que aqui, se eu aperto Ctrl B, ele fica em negrito. E aqui, para ficar em negrito, é Ctrl N. No online, em português ele fica assim. Então, depende da língua que você está usando o seu Word, tá? Então, vamos lá.
Gente, se ficar meio confuso essa parte, vocês podem falar que eu explico de novo, tá? Aí aqui eu defini a minha guia de acesso rápido. E aqui eu tenho várias guias para a gente ter uma melhor forma de mexer no meu Word. Então, eu posso mudar a fonte. Sempre que a gente fala de fonte, é referente ao tipo de letra que eu estou usando. As principais são Arial, e a Times. A Arial é uma fonte sem serifa e com serifa é essa Times. A serifa é essa partezinha aqui, ó. Que ele tem como se fosse um risquinho na letra. E aí, quando você vai escrever textos muito extensos, facilita um pouco a letra, tem toda uma lógica por trás da construção delas. Mas, enfim. O que a gente precisa definir? Às vezes, você precisa definir margem, você precisa definir tudo que você vai usar de estruturação do seu documento para depois partir realmente para a parte de escrita. Então, aqui, ó, quando a gente vem em layout, vocês definem a margem. Por que é importante definir a margem antes? Que se você começa a escrever um texto muito extenso e mexe na margem, isso vai ficar diferente a configuração do seu arquivo. Então, aqui a gente está usando uma margem que costuma ser aquela de TCC, que eu tenho... Opa, não é não. Deixa eu ajustar aqui. Então, a gente tem 3 centímetros superior, 3 à esquerda, 2,5 embaixo e 2,5 na direita. E aí a gente vai escrevendo. Vocês conseguem alterar a cor do seu arquivo. Vocês podem deixar em negrito. Eu posso querer destacar alguma coisa aqui. Então, eu tenho a mesma cor de letra, mas eu tenho um destaque no texto. Então, tudo isso vocês conseguem mexer. Aí, vamos supor que eu preciso fazer uma forma. Pegar 2O, por exemplo. Mas como que eu faço para conseguir fazer esse doisinho ficar certo na fórmula de H2O? Eu seleciono ele. E aqui, ó, vocês vão ver que ele tem um subscrito. E aí, ele fica certinho. Enfim, agora vamos para a parte de currículo. Aqui no Word, a gente tem alguns modelos. Então, venho aqui em novo. Se eu colocar direto aqui, currículo, já me abre várias opções. E aqui também tem currículos e cartas de apresentação. E aí, é que nem eu falei, tem algumas empresas que precisam que seja um currículo mais limpo. E tem outras que permitem que você faça algo mais chamativo, com mais desenho e tal. As mais tradicionais, vocês podem optar por algo mais limpo. Assim, por exemplo. Então, aqui, ó. Vamos pegar alguém de exemplo? Quem quer ser exemplo aqui?
Alguém? Eu vou usar uma pessoa fictícia. Chama ela de Patrícia Silva. Aí aqui a gente coloca o endereço por Avenida Brasil, número 500, e aí a gente já coloca o bairro, a cidade. Me fala uma cidade aí do Rio Grande do Norte. Natal. Natal. Tá bom, então, vamos na Natal. capital. E aí aqui a gente coloca o telefone, Nossa, 60 anos vai ser bom demais. e aí vamos supor que vocês queiram colocar alguém para colocar o contato. Então, vocês vêm aqui de novo. E aí vocês colocam. Vocês podem pôr aqui, por exemplo, mãe. E aí coloca o nome dela. Por Carolina. O LinkedIn, todo mundo conhece o LinkedIn? Sim. Sim, conheço. Ele tem uma ferramenta que vocês colocam também lá o que vocês já fizeram, já trabalharam, e ele consegue fazer um currículo para vocês. Dá para imprimir também. Isso. E aí ele tem até um link que vocês podem, de repente, colocar aqui no... Opa, que eu estou no lugar errado. Aqui no perfil de vocês, tá vendo? Esse aqui é o perfil da pessoa. Então, vocês... Como se fosse um endereço mesmo. É isso que facilita, porque você tem acesso... A pessoa que vai te entrevistar, ela tem acesso ao LinkedIn e pode também dar uma olhada em toda essa parte, além do currículo que você está entregando para ela. Que às vezes não dá para você colocar tudo que você fez. Então, no LinkedIn, você coloca um resumo da sua vida profissional, você às vezes participa de alguns grupos que a pessoa vai ter acesso. Então, ele consegue ver um pouco melhor sobre você. Então, aqui é legal vocês colocarem um resumo, de uma forma geral, quem que é a Patrícia, o que que ela fez, como ela se tornou a pessoa que ela é hoje, de uma forma profissional. E aí, depois, falando das experiências, detalhando cada uma dessas experiências profissionais. Aqui em habilidades, como que essa pessoa é, em forma se ela gosta de trabalhar em equipe, se ela tem uma boa oratória, se ela é uma pessoa mais competitiva ou não. Às vezes, ser uma pessoa competitiva é muito bom. Dependendo, não é tanto. Então, tudo isso vai depender do tipo de cargo que você
está pretendendo e qual que é a empresa que você quer trabalhar. E aí você coloca a educação de vocês e as atividades que vocês desempenham. Essas atividades ficam a critério. É aqui que vem aquela parte de informações adicionais. Tem gente que gosta de colocar, às vezes, vamos supor, eu faço parte de uma ONG, então é interessante colocar. De repente, aqui não funciona muito você colocar toda essa parte de hobbies, mas funciona colocar alguma coisa que vai melhorar o seu currículo. Mas às vezes o seu hobby faz parte da rotina daquela empresa. Então, às vezes, meu hobby é andar de patins. E eu tô entrando numa empresa que trabalha ou com a produção de patins, ou que trabalha com esporte, alguma coisa ali relacionada, é interessante eu colocar. Então, tudo isso vai depender do que é interessante ou não. Então, vocês precisam fazer essa avaliação do que eu vou ter de interessante no meu currículo ou não. Ah, professora, mas é meu primeiro emprego, o que eu faço? Se é o seu primeiro emprego, você coloca as suas experiências de trabalho de faculdade, ou o que você gosta de fazer. Aí aqui realmente é interessante você colocar o que você gosta de fazer até em casa, se você, em que você é bom. Então, se você gosta de trabalhar em equipe, tipo, você tem um bom convívio com as pessoas, é interessante colocar. Você coloca até os de escola, é interessante você colocar. Tudo isso vai depender. Tá bom? Ok. Sobre essa parte, ficou alguma dúvida de como que funciona, o que vocês têm que colocar? Assim, Joana, no caso, será que seria interessante, assim, em atividades? Porque, assim, eu ajudo aqui alguns vizinhos, assim, com criança, com filho. Eu ajudo a ensinar, entendeu? Algumas atividades da escola, tipo aula de reforço, mas eu Tipo não aula de cobro. reforço? Eu não cobro, entendeu? É só se a criança estiver precisando de uma ajuda, alguma coisa, os pais pedem para mim, eu ajudo. Entendi. Aí, seria interessante colocar esse tipo de atividade ou não no currículo? Pode pôr, porque se é uma aula de reforço, não importa muito se ela é cobrada ou não. É voluntária. Exato, é uma atividade voluntária, mas que você exerce essa função. Então, você tem Sim, uma competência para ensinar a criança naquela atividade, sim, tá certo. entendeu? Uma pergunta. Pode falar. É interessante ter um currículo. Tipo, o seu currículo principal, ele é extenso e tem, tipo, mais de uma página. É interessante você enviar um currículo para uma empresa em específico com uma linha elevada de páginas, ou tipo, Não. uma é o suficiente, ou já basta. Uma é o suficiente. O ideal é ela ter uma, por quê? Os profissionais que estão fazendo seleção, eles têm que ter uma informação rápida, porque eles provavelmente vão receber muitos currículos ali para ele. Então, quanto mais fácil for de eles entenderem quem que é o Yuri, mais fácil eles vão conseguir decidir se o Yuri ele consegue entrar naquela empresa ou não. Então, a não ser que seja uma informação extremamente relevante, você não precisa pôr. Certo. Então, quanto mais claro e sucinto você for, melhor. Mas o sucinto não necessariamente é algo só superficial. Você pode entrar em detalhes, mas não de uma forma que precise ter 3 páginas de um currículo. Até 2, tudo bem, mas o ideal é uma, Ok. tá?
Então, é ali onde entra aquela história de definir o que realmente vai ser relevante para aquela empresa. Então, eu posso ter trabalhado em 10 empresas com 10 cargos diferentes, mas qual que vai ser importante para aquela empresa que vai fazer com que aquele cargo seja diferenciado, ter o Yuri nela, entendeu? Entendi. É isso. Mas, oi, pode falar. Não, é essa pergunta. Obrigado. Ah, não, então tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Professora Eudes, boa noite. Oi, pode falar. Eu venho verificando alguns currículos ultimamente e vejo que a maioria das empresas não solicita mais a foto, né? Será que é Isso. história ou mesmo sem foto? Não, isso que eu ia falar. Ainda bem que você perguntou, uma pergunta muito importante. Realmente, elas não solicitam e não é importante colocar. Estado civil, filhos, isso você não precisa pôr, a não ser que a empresa peça. Mas é só se perguntar mesmo. Mas a gente não coloca mais nem foto, nem estado civil, nem se tem filhos. Essa parte não precisa pôr. Tá certo, obrigado. Nada. Joana, é Fernanda. Me Oi, tira uma Fernanda. dúvida aqui referente à foto. Eu vira e mexe, eu vou para a empresa uma empresa que meu irmão tem. Quando a minha tira férias, a do financeiro, sou eu que fico lá no lugar dela. Uhum. Faço os currículos, já aconteceu de chegar currículos na época que eu estava para poder mandar lá para a gente analisar. E as fotos dos currículos, antes, se tinha como uma coisa séria, né? Uma foto 3x4, vamos dizer, que toda foto 3x4 parece que tinha a obrigação de ser séria porque iria para um documento. Isso. E hoje a gente vê que as fotos, elas vêm as pessoas ou muito maquiada, ou quase postando uma foto como se fosse uma selfie numa festa, né? As fotos estão se modernizando, eu não sei se isso é real, no caso, para o currículo, ou se as pessoas não conseguem manter o padrão do que é uma foto do currículo, ou se esse padrão já não existe mais, porque antes a gente via que era uma foto 3x4, tinha que ser séria. A gente, para tirar uma foto hoje, faz sorrir e fica com medo se aquilo vai para um currículo ou até mesmo para algum documento, tipo uma carteira de habilitação. Exato. Hoje o currículo Posso complementar virou rede a social. informação? Pode sim. Eu mesmo já enviei alguns currículos para algumas empresas e eu cometi um erro de nesses currículos houverem fotos, eu achava que era obrigatório, e eu não tinha foto 3x4 e séria, e eu acabei colocando umas fotos que nem acho que a Fernanda falou, de festa. Isso, Fernanda. E o meu currículo foi negado por conta disso. A empresa a pessoa que estava lá checando os currículos chegou em mim e falou: olha, não aceitamos esse tipo de foto aqui. Sempre a gente pede fotos sérias, se houverem fotos. Aí meu currículo foi negado. Exatamente. Então, a questão da foto, ela é exatamente essa. Então, às vezes a pessoa, ela não tem como mandar uma foto adequada para o ambiente de trabalho. Eu vou falar uma situação real que aconteceu. Um conhecido estava fazendo processo seletivo na parte de administração, e aí ele recebeu num currículo, uma das fotos de uma candidata, tinha a foto dela quase parecendo que ela estava de sutiã. Então, era para uma escola. Então, isso é muito complicado. Às vezes a pessoa ela tem um currículo bom, mas por não saber escolher a foto, ela pode perder a vaga. É verdade. Então, às vezes pode até não ter nada a ver com o que eu vou dizer ou o que alguém pense, né?
Mas às vezes é por essa questão de foto que às vezes você não é levado a sério. Porque você está procurando um emprego e você manda uma foto. Ainda bem, eu não estou lembrado do nome do rapaz que falou agora, ainda bem que você teve o retorno do porquê que o seu currículo ele foi Foi barrado, negado. vamos dizer assim, né? Porque tem tantas coisas que às vezes a gente manda um currículo para uma empresa e está tão próximo e a gente não consegue ter um resultado do porquê que a gente não ficou, né? Ou não chegou aí para uma seleção. Ainda bem, né? É como você disse, não tinha foto no momento, aconteceu você colocar uma foto que não era para aquela situação adequada, mas que tudo nessa vida serve de exemplo, né? Para a gente não cair mais nesse erro. Mas eu tenho visto que as fotos das pessoas, por currículo mesmo que eu recebi lá na empresa do meu irmão, que, sinceramente, é de você ficar assim, pasma, porque acho que as pessoas têm hora que, algumas situações, né? Uma é porque não tem, e a outra é porque acho que mandam achando que hoje já pode, porque é como diz, a internet está virando terra de que tudo pode, acaba achando que pode. Isso. Muitas pessoas acabam me dando- confundindo e aí querem mostrar a essência dela e acaba confundindo um pouco. Então, é sempre importante você pensar qual que é a minha função ali, o que eu estou querendo. A empresa que eu trabalho, ela é mais séria, ela é mais contraída, porque às vezes eu posso enviar uma foto que eu estou mais descontraída. Sim. Mas, por exemplo, se eu vou trabalhar numa agência de publicidade, às vezes funciona, às vezes eu vou trabalhar num local que vai trabalhar com moda, às vezes eu vou trabalhar. Então, tudo depende. Mas, para evitar, se não pede, não envia. Em uma empresa que eu trabalhei, a gente recebeu o currículo de uma Elzimar, só que a foto era uma mulher junto com o esposo, né? Era um casal. A gente não sabia se era o homem ou a mulher que estava se candidatando à vaga. Uma mais foto um de duas problema. pessoas? Elzimar, o nome da pessoa. Não, Tanto o problema que eu acho que não é. Eu acho que o porém também não foi nem só o nome. A foto foi com duas pessoas, ela e o marido? Sim, era um casal na foto. Meu Deus, realmente. Exatamente, gente. Então, Era para os dois a vaga, né? Estavam concorrendo junto, então. Ai, são esses os problemas que podem gerar. Então, a gente sempre fala, se não pede, não põe. Justamente por causa disso. Às vezes, realmente, a pessoa ela não é o sem noção no sentido pejorativo. isso. Às vezes, ela realmente não tem a noção do que é necessário ter numa foto, o que é importante. Então, às vezes, é melhor você pecar ali na falta do que pelo excesso, digamos assim. Então, é sempre bom pensar, se não pede a foto, não pede se você é casado ou solteiro, não precisa enviar. Tem gente que é muito importante saber essa questão que o rapaz perguntou mesmo da quantidade de páginas. Eu mesmo recebi, ela ficou na empresa do meu irmão, porque ele também já conhecia o trabalho dela, um dos meus irmãos conhecia o trabalho dela. Mas o currículo da pessoa tinha tanta coisa que até para você ler, você se perdia, porque era muita coisa. Fica Inclusive, cansativo. e no currículo dela tinha assim, dançarina olha, eu tinha nada a ver para o que ela ia exercer, porque se eu fosse trabalhar numa escola de dança, alguma coisa assim que fosse para aquilo, tudo bem, mas não tinha nada a ver vou colocar aquilo ela não ia ser animadora de nada, mas estava lá no currículo. Então, assim, é um currículo para todo tipo de vaga. Está lá, completo. Então, assim, não refaz, usa aquele mesmo. É uma boa profissional, sabe o que faz. Tanto é do financeiro, não tem nada a ver com a dança, mas que realmente vem umas coisas que a gente fica assim, pasmo mesmo. E quando a gente sempre tem que estar buscando saber o que é o do momento, por mais que tudo esteja mudando muito rápido, porque essa questão do currículo, ela é muito... Exatamente. Falando nisso, uma coisa que também é importante colocar é o local e a data da emissão do currículo, para você informar se ele está atualizado ou não.
Então, mais uma forma de você atestar, não, isso aqui está atualizado e eu fiz isso ontem e estou te enviando. Ou eu fiz isso aqui ano passado, nem olhei e mandei. Então, quando você coloca uma data, você atesta que você olhou e enviou aquilo já considerando tudo que você precisou reexaminar naquele currículo, se condiz com a vaga que você está mandando o currículo, tudo isso. Fernanda, eu queria tirar outra dúvida. Pode falar. É Em Catiúcia, né, que você relação está a... falando? eu falo demais, desculpa. Não, fica tranquila. É só porque tem a Fernanda ainda tá apitando e aí tem o seu que tava roxo, eu só queria ter certeza. Sou eu. No caso, assim, como experiência profissional, tem uma empresa e que todo ano que eu estou disponível, eu tiro férias de alguns funcionários. Só que eles assinam a carteira durante aquele período, tipo o período de um mês. Eles não fazem um contrato, eles assinam a carteira no período de um mês, que é o período das férias que eu vou tirar. Aí, quando termina esse período, né, dá baixa na carteira. E assim acontece todos os anos, que eu vou tirar férias de duas pessoas, são meses diferentes, né? E nunca é sequenciado. Aí essa experiência eu devo colocar no currículo? Como eu devo colocar essa experiência no currículo? É só para ver se eu entendi a sua pergunta, Catiúcia. Você trabalha como se fosse uma substituição. Eu só tiro férias de dois funcionários dessa empresa. Às Você vezes, é cobre férias. 2 vezes por ano. Mas eles assinam a carteira e dão baixa, entendeu? No período de um mês só. Aí eu devo colocar isso como uma experiência profissional ou só como uma atividade extra? Como é que eu devo especificar isso na carteira? Ou perdão, no currículo? No currículo. Então, vamos lá. Você cobre as férias dessas duas pessoas que saem de férias, certo? Isso. Mas é assinado carteira? Você tem algum tipo de contrato, alguma coisa assim? Não, eles assinam a carteira quando eu entro para tirar as férias deles do período de um mês. Aí, quando termina esse um mês, eles dão baixa na carteira. Não é um contrato por escrito, entendeu? Tipo, um contrato de um mês só, especificando que eu tiro férias. Não, eles assinam a carteira e depois dá baixa na carteira, como se eu fosse empregada da empresa. Então, você pode pôr normal, tranquilo. Aí você só especifica, você pode colocar o período que você... Porque é todo ano que você exerce isso? É. Então, você pode colocar qual que é a função que você exerce. Vamos supor que você exerce a função no RH de assistente de contabilidade ou de assistente de recursos humanos, alguma coisa assim. E aí, entre parênteses, você coloca o tempo que você exerce aquilo. Você pode colocar periodicamente um mês por ano ou a cada 2 anos você trabalha X tempo na empresa. Aí posso especificar que é como ferista, né? Só tirando as férias daquela pessoa, daquele funcionário. Pode sim. Tá certo. Porque eu já coloco assim no meu currículo, mas eu não sei se é certo, entendeu? Entendi. Mas eu Não, já pode coloco sim. assim. Tá bom. Tá? E aí, de qualquer forma, você me envia. Você pode colocar isso nessa atividade e a gente faz a correção e até já te falo se tá certo, se não tá. Sim, Tá tá bom? bom. Tá bom. Então tá. Gente, tô finalizando a aula, daqui a pouco vai encerrar também o link. Então eu já vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar lá no AVA. Eu vou tirando as dúvidas de vocês. Espero que esteja tudo tranquilo. A atividade já está liberada, como vocês viram. É só enviar. Ah, eu falei que eu ia mostrar como enviar, né? Rapidinho aqui, ó. Vocês vão entrar em situação de aprendizagem.
envia o SAP, tá vendo aqui? Sim, sim. E aí vocês vão colocar adicionar tarefa. É só inserir o arquivo. Então, você clica aqui, enviar um arquivo. Ó, escolher. E aí vocês só selecionam. Ele já vai constar aqui e enviar este arquivo. Aí depois que vocês colocaram, ele vai aparecer e vocês clicam em salvar mudanças. Eu não vou clicar, porque senão vai a aula aqui, fica pesado, enfim. Mas é só isso, tá bom? Joana, É até uma quando dúvida. entregar? O currículo vocês têm até o dia... Deixa eu olhar aqui. Até o dia 12 para me entregar. Se por um acaso atrasar, vocês podem refazer na recuperação do dia 16 ao dia 20, mas aí vai valer menos ponto, vale 12 pontos. Tem a nota do fórum, quando é que a gente sabe quando é que sai? Eu vou liberar junto com quando finalizar a SAP 1. Tá bom. Tá bom? O formato para envio tem que ser em PDF ou Pode ser DocX normal, pode ser do Word. do Word normal? Isso. E a do fórum pode ser feita até quando? Até o dia 12 também. Toda a SAP 1 Ok. até o dia 12. Tá bom? E aí são essas duas atividades na SAP 1. É só o fórum e o currículo. Ok. Tá bom? Então tá, gente, eu vou encerrando por aqui, que senão eu não vou nem conseguir dar boa noite para vocês. Tá bom, boa noite. Tá bom? Boa noite. Tenham uma boa semana. Vejo vocês na quarta que vem, mesmo horário, 8h30, tá? Ok. Tá. Boa noite, Obrigada pessoal. pela Boa presença de todos. Tchau, tchau. noite. Tchau. Tchau. Tchau.